O presidente Lula confirmou hoje pela manhã a indicação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para assumir o Ministério da Segurança Pública e da Justiça. Ele entra na vaga de Flávio Dino, que faz o caminho inverso ao assumir o STF. A posse de Lewandowski está marcada para o dia 1º de fevereiro. No anúncio, Lula afirmou que conhece a família de Lewandowski e brincou dizendo que a mulher do futuro ministro não iria deixar ele assumir a pasta. O ministério deve ter boa parte da sua estrutura renovada. E, mais do que isso, essa questão envolvendo o Lewandowski envolve também quem está debaixo do Lewandowski. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, negou ter pedido demissão do cargo, mas deixou no ar que pode deixar a pasta. No ex, antigo Twitter, Capelli disse o seguinte, abre aspas, não pedi demissão, vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública, união e reconstrução, fecha aspas. Isso porque havia a expectativa de que Capelli pudesse deixar a pasta com o comando de Lewandowski. E hoje pela manhã, o secretário executivo adjunto do Ministério, Diego Galdino de Araújo, foi demitido do cargo. Ele era o número 2 de Capelli. Meus amigos, temos essa informação importante, novo ministro da Justiça, mas alguém já muito conhecido, ministro Ricardo Lewandowski. No meu ponto de vista, o presidente Lula ele insiste em um critério que já foi utilizado nos primeiros mandatos dele, que é de ter alguém técnico na área do Ministério da Justiça, alguém da área da Justiça, com quem você pode concordar ou discordar, ter críticas ou não, mas é alguém que não vem da esfera política, como poderia ter sido, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, que era uma das cotadas para o cargo. O Ricardo Lewandowski, ele é ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Antes disso, muito antes, ele foi advogado, foi conselheiro da OAB de São Paulo, como eu sou, como o Diego também é, escolhido pela OAB para o 5º Constitucional no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que significa, foi escolhido pelos advogados, aprovado pelos desembargadores, nomeado pelo governador do estado à época e só depois é que ele se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é uma pessoa que tem um histórico de passagem na advocacia, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no próprio Supremo Tribunal Federal, além de uma atuação muito conhecida como professor da Faculdade de Direito, inclusive da USP, se não me engano, professor aqui do Largo São Francisco. E da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo também. Que o Diego faz questão de deixar claro, vem lá do ABC. Quero começar com os nossos colegas advogados aqui, ouvindo o Diego Tavares a respeito dessa escolha do presidente Lula a respeito do Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski, que é o novo ministro. Cobai, só para lembrar também, um cargo muito importante que ele exerceu também foi de secretário de governo de São Bernardo do Campo. Então, mais uma vez puxando a sardinha aqui lá para a minha cidade. É isso aí, uma boa tarde para você, boa tarde Renato, PP, boa tarde Cris, boa tarde a toda a nossa audiência aqui do Linha de Frente. Eu disse aqui na terça-feira, Coba, que eu vi com bons olhos a indicação do Ricardo Lewandowski para o cargo de ministro da Justiça, porque que todos nós aqui, acho que pelo menos a maioria de nós aqui, esperava que esse ministério tão importante seria utilizado, inclusive com a possibilidade de ser fracionado, como moeda de troca do presidente Lula para obter mais apoio junto ao Congresso Nacional. Como você disse, goste ou não goste da linha ideológica que o Ricardo Lewandowski vai adotar na sua futura gestão, ele é evidentemente um quadro técnico, tem preparo, tem trânsito entre os poderes, tem trânsito junto a instituições da sociedade civil. Então, foi uma boa escolha, considerando o perfil desse governo e considerando também todas as possibilidades que poderiam ocorrer para um ministério tão importante, que tem tantos desafios pela frente, haja vista que não é só o Ministério da Justiça, é também o Ministério que vai cuidar da segurança pública, que, como nós noticiamos aqui diariamente, está em situação de calamidade no país. Então, o Ricardo Lewandowski tem uma grande missão pela frente, mas, como eu disse, também tem muito preparo para encarar essa missão. Cristiano Vilela. Olha, eu concordo totalmente com o Diego. Eu acho que Lewandowski ele é uma figura extremamente preparada, é um nome técnico, é uma pessoa que tem um trânsito muito bom no meio jurídico, no judiciário, é um lorde, é um gentleman, uma pessoa que com certeza vai se destacar muito também no diálogo com o legislativo e com outros setores. O que me chama a atenção, e aí o Diego colocou bem esse ponto, é o fato de que o principal tema
em questão, o principal tema que a gente tem discutido nos últimos tempos no país, que é o tema da segurança pública, parece que ele foi esquecido nessa transição. Quer dizer, de um primeiro momento, havia a ideia, havia a sugestão de dividirmos os ministérios. Temos o Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Isso foi rechaçado. Tudo bem, a gente espera que, pelo menos então, mesmo sendo rechaçado, houvesse um direcionamento de que a política de segurança pública seria prioridade no anúncio do novo ministro ou na colocação de uma secretaria especial, coisa que nesse primeiro momento foi deixado de lado. Muita conversa, muito rapapé, muita solenidade, falando da importância da presença de mulheres e tudo mais. Agora, o tema da segurança pública, que é o cerne do ministério, foi mais uma vez deixado de lado. E mais uma vez nós vemos esse tema, essa grande chaga que o Brasil tem hoje, sendo deixada de lado pelo governo federal. Felipe Monteiro, a gente viu o Ministério da Justiça e Segurança Pública no ano passado, no ano de 2023, em evidência, sendo um dos principais ministérios o tempo todo se manifestando nas mídias, muito por conta de tudo que aconteceu no 8 de janeiro e os desdobramentos disso, seja na intervenção na segurança do Distrito Federal, seja em relação à CPMI que se deu para investigar os atos e uma participação ali muito próxima de pedidos, requerimentos envolvendo o Ministério da Justiça, seja a relação do Poder Executivo com o Poder Judiciário que se dá por essa pasta também. Você acredita que em 2024, agora sob uma nova gestão de um ex-ministro da Suprema Corte, o Ministério da Justiça vai continuar sendo esse ministério tão em evidência no governo federal? Felipe Monteiro. Com certeza, Kobayashi. Acredito que sim. E o Lula está fazendo a mesma receita que ele fez nos primeiros 2 governos dele, né, quando ele indicou o Márcio Tomás Bastos para o Ministério da Justiça. E o Márcio Tomás Bastos, assim como Lewandowski, é um jurista que tem o apoio e tem o respeito de grande parte da base parlamentar e grande parte das pessoas, independente da corrente ideológica. Então, eu acredito que a escolha do Lula foi nesse sentido, colocar uma pessoa que conseguisse dialogar, tanto com a base parlamentar e quanto com os estados federados, né? Até porque a segurança pública no Brasil é de responsabilidade dos estados. E aí tem uma questão que eu acho interessante, Kobayashi, respondendo a tua pergunta de forma mais direta. No primeiro governo Lula, o Márcio Tomás Bastos conseguiu fazer algo que ninguém acreditava possível, que era a reforma do judiciário. E ele fez isso porque ele conseguia dialogar com todo mundo. E o Lewandowski tem uma tarefa muito difícil também pela frente, que é fazer uma reforma completa do sistema de segurança pública do Brasil. A gente sabe que a forma atual de responder ao crime organizado, de fazer essa política de guerra às drogas, não está dando mais resultado, a gente está perdendo de goleada. A gente precisa ter instrumentos legais novos que permitam ter uma atitude muito mais proativa do governo federal na colaboração com os entes federados e dos entes federados em si, né, com eles mesmos, né? Até porque o crime organizado tem uma dinâmica nacional, tem uma dinâmica até global, se você for ver, né? As gangues e as facções criminosas conseguem ter uma relação transfronteira. E então, o Brasil tem que estar preparado para combater o crime organizado de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais global e nacional. E isso passa, sem sombra de dúvida, por uma reforma do Sistema Único de Segurança Pública. Então, a escolha do Lewandowski, nesse sentido, na minha opinião, que consegue dialogar com partidos de oposição, consegue dialogar com os governadores de todos os estados federados, permite a ele, sim, conseguir colocar no debate essa reforma do Sistema Único de Segurança Pública, que está engateando no Brasil ainda, infelizmente. Ô Renato Batista, a gente está falando, claro, do Ministério da Justiça, mas cujo tema principal, acredito eu, a partir desses momentos é a segurança pública, né? O Ministério da Justiça que não foi dividido como era uma possibilidade aventada no final do ano passado. Então, um dos grandes desafios do Lewandowski é justamente o enfrentamento ao crime organizado, que vem crescendo em escalada em diversos estados do Brasil, e aí há essa missão que ele cabe e, claro, com o apoio de um secretário executivo específico para a pasta. Quando o Lewandowski foi cotado com grande força para o Ministério, surgiu a dúvida se o Ricardo Capelli continuaria ou não no Ministério como esse secretário executivo. E aí haveria
um pedido, uma pressão do Flávio Dino para que ele fosse mantido no cargo, até puxando o histórico dele de interventor na segurança pública do Distrito Federal, teria sido alguém muito importante naquela ocasião, então haveria ali um dever de gratidão com ele, de respeito e tal. Mas o Lewandowski, por outro lado, há quem diga que só aceitaria o ministério de porteira fechada. E aí hoje, nesse anúncio que foi feito do Ricardo Lewandowski como novo ministro, o presidente Lula ele fez uma brincadeira e uma analogia. Ele fala que se ele fosse técnico de um time de futebol, ele não gostaria do presidente dizendo quem é que ele tem que escalar. Ou seja, ele passa uma mensagem de que o técnico do time de futebol do Ministério da Justiça vai poder escalar quem ele quiser para os cargos importantes de primeiro e segundo escalão. Capelli, surgiu um burburinho de que teria pedido demissão, mas veio para o Twitter falar: não pedi demissão, estou saindo de férias com a família, mas eu volto. Será que volta mesmo, Renato Batista? Waiachi, boa tarde a todos, toda a nossa audiência. Eu acredito que ele volta sim, como o Felipe disse aqui, o Cristiano Vilela também, o Lewandowski tem também um perfil político de conciliação, então eu não vejo fazendo muito sentido ele, de alguma maneira, dispensar ou retirar o protagonismo do Capelli na pasta aí da segurança como secretário executivo. Agora, fica a dúvida de como será essa política de segurança sendo guiada pelo ex-ministro da Suprema Corte, o Ricardo Lewandowski. Como ele ficou muito tempo no judiciário, nós não conhecemos as suas posições políticas diretamente, como já era conhecidas as posições do ministro Flávio Dino, que tinha sido governador, foi eleito senador, tinha filiação partidária. O do Ricardo Lewandowski ainda é uma incógnita, Kobayashi. Pois não, só um ponto que a respeito do perfil do Lewandowski, o site Conjur, salvo engano, ele faz um levantamento do mapa dos ministros da Suprema Corte de acordo com as suas decisões. E muito embora o Lewandowski tenha sido um amigo de longa data do presidente Lula, enfim, conheceu o Lula ali na final da década de 70, começo da década de 80, e foi indicado pelo Lula à Suprema Corte, ele tem um perfil bem moderado nas suas decisões. Ele é bem equilibrado entre o legalismo e o ativismo. Então, eu ressalto mais uma vez, foi uma boa escolha do ponto de vista técnico. Ô, Felipe, você estava pedindo também? Não, eu queria trazer outro ângulo para a discussão, que é o ângulo que eu acho interessante sobre o aspecto político. Essa pasta do Ministério da Justiça era do PSB, um dos partidos mais importantes da coalizão do Lula. E o PSB já perdeu a pasta do Ministério do Portos e Aeroportos e agora perdeu a pasta do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E, ao que tudo indica, os secretariados do PSB, inclusive a Arruda Botelho, que é amigo do Lewandowski, está em xeque. Eles devem sair, porque o Lewandowski só aceitou assumir o ministério com a porteira fechada, com a possibilidade de nomear todos os assessores. Então, com certeza, um dos problemas que o Lula vai ter que discutir, vai ter que resolver no futuro próximo, vai ser como reanimar o PSB. Porque, mais uma vez, o PSB está sendo preterido. E o simbolismo do Dino, junto com o Lewandowski e o Lula, o Dino, que era do PSB, agora vai ter que se afastar para assumir o STF, diz muito, né? Diz a tentativa de você pacificar uma guerra implícita, partidária, por mais cargo no poder, que vai ficar ainda mais forte nas eleições da Prefeitura de São Paulo, com a Tabata Amaral disputando contra o Boulos e a Marta Suplicy, o que tudo indica. Só para deixar claro, a gente está falando do Augusto de Arruda Botelho, que é o secretário nacional de Justiça e que é do PSB e que, portanto, teria seu cargo agora sendo discutido se ele fica ou não diante da mudança na cabeça do Ministério. Cristiano Vilela. Um assunto que eu apurei com algumas pessoas que eu conversei, com algumas fontes, é a de que Capelli e o grupo Prerrogativas, os representantes do Prerrogativas, não tomam café juntos no mesmo bar da Dirce, como os amigos aqui tomam. Então, existe aí realmente uma rusga entre setores do governo e tudo mais, mas que representam lados distintos. Então, o grupo Prerrogativas, muito forte, especialmente dentro do PT, com uma entrada excelente com Lewandowski, consta que vai ocupar os principais postos aí dentro do Ministério da Justiça, as principais secretarias. E Capelli, que já tretou algumas vezes com o Prerrogativas, algumas vezes até, especialmente no contexto da indicação de Flávio Dino e tudo mais, acabou sendo a cabeça colocada na bandeja, vai sair de férias, que é para fazer a pressão dar uma acalmada, mas que depois disso vai pedir exoneração e vai seguir a sua vida, seguir o seu caminho. Só para deixar claro, o Marco Aurélio Carvalho,
Marco Aurélio de Carvalho, que é o presidente, não tem um presidente, né, mas o líder, coordenador, enfim, ali um dos principais nomes, o que criou o grupo no Zap, do Grupo Prerrogativas, porque é Grupo Prerrogativas justamente porque era um grupo no WhatsApp, né? Ele, que é o ADM do grupo, estava cotado, inclusive, para o Ministério da Justiça. E, claro, não foi contemplado, quem foi o Lewandowski, então alguma forma de dar um prêmio de consolação é atender alguns outros pleitos, talvez indicando membros para o primeiro e segundo escalão do Ministério. Isso foi interessante, porque todo mundo achava que havia possibilidade do Lula indicar alguém do PT. E se fosse indicar alguém do PT, iria indicar o Marco Aurélio de Carvalho, porque o PT também é outro partido que está perdendo tudo no governo Lula. Pede a guerra de braço com o Haddad, pede os ministérios que eles pedem. Ou seja, o PT está sendo preterido. Mas aí o Lula resolveu deixar o PT de fora mais uma vez, mas colocou um nome que o próprio PT agrada o próprio PT. E tem uma questão interessante que eu queria colocar aqui, né? O Capelli tinha muita visibilidade, sendo o secretário executivo, foi ter inventor do Distrito Federal após os atos do 8 de janeiro, foi ter inventor no Rio de Janeiro também, nas questões envolvidas com aquela queima dos ônibus de transporte público, e ele era cotado para concorrer a governador do Distrito Federal. Tamanha visibilidade dele. Agora, sem a visibilidade, vai perder total o projeto do PSB de ter um candidato forte ao governo do Distrito Federal. Ou seja, a questão é muito profunda, essa confusão partidária que tem no Brasil. Ô Cristiano Vilela, eu quero te ouvir rapidamente agora só sobre isso. Como fica o partido do vice-presidente da República, né? Porque a gente viu um tanto de partido ganhando o ministério na reforma ministerial que a gente teve no ano passado. Agora tem uma nova reforma ministerial aí em vias de acontecer, mas não se ouve falar de que o PSB vai ganhar espaço no governo. Pelo contrário, vai só perdendo ministérios importantes e partido do vice-presidente da República. Olha, Koba, eu ouvi de uma fonte também, hoje, ainda falando sobre esse tema, mais uma vez, o PSB preterido, e essa pessoa me disse o seguinte, falou, o presidente Lula, sabido como ele é, tem um olhar político muito além do momento atual, ele está guardando um belo ministério para oferecer para Tabata Amaral, para ela abrir mão de ser candidata a prefeita em São Paulo. Eu aproveitei e procurei também outras fontes para saber, que me juraram de pé junto que Tabata Amaral é candidatíssima até o final e vai ser o tercios nessa disputa esquerda-direita que talvez seja colocada na prefeitura de São Paulo, muito provavelmente. Tá aí. O presidente Lula já conseguiu uma vice para o Boulos, talvez consiga tirar uma candidata da frente do caminho dele. E com o ministério, né? Como não poderia ser diferente.